Olá, eu sou a Círia Almeida e hoje a gente vai falar um pouco sobre a elasticidade e preço da demanda, uma análise da relação preço-qualidade baseada na composição texto de camisetas básicas no varejo. O nosso ponto de partida se dá pelo estudo da pesquisa acadêmica, a influência dos tipos de marca sobre a escolha e a precificação de uma camiseta, que levanta que a marca é que levanta que a premissa que vivemos sobre o consumo imaterial. Então, o estudo nos diz que a camiseta deixou de ser utilitária para se tornar um signo de comportamento e pertencimento. Então, o estudo traz a seguinte pergunta: como diferentes tipologias de marca afetam diretamente a preferência e o preço que o consumidor está disposto a pagar? A metodologia do estudo base é feita pelo meio de uma pesquisa exploratória quantitativa com uso de dados primários. Então, aqui a gente tem uma amostragem de 248 participantes com renda familiar concentrada acima dos 5.000. Os estímulos, então, foram feitos 12 perfis de camisetas gerados por um software, combinando 3 níveis de estímulos diferentes, como marca, níveis de qualidade e níveis de preços, e eles foram analisados pelo meio da técnica de análise conjunta, em que o consumidor entrevistado tinha que escolher sacrifícios em relação aos outros, ou seja, escolher esses atributos, como marca, qualidade e níveis de preço, um acima do outro. E foi feita uma análise estatística desses dados. A conclusão final desse estudo nos diz que a qualidade supera o símbolo, ou seja, contrariando a premissa do consumo puramente simbólico, a análise conjunta revelou que o consumidor prioriza benefícios tangíveis antes de pagar pelo imaginário da marca. Então, aqui a gente tem a qualidade, com 40, sendo o, o, o maior aqui, com 43,30%. Então, como conclusão, o estudo aponta a qualidade como exigência primordial para o consumidor, enquanto a marca atua como reforço dessa percepção física e não como seu substituto. Mas então, como avaliar a qualidade tangível? O artigo base provou que a qualidade é o fator número 1 na escolha de uma camiseta básica. Porém, em um produto sem estampas ou logotipos externos aparentes, como o consumidor afere essa qualidade no momento da compra? Então, baseado nesse estudo base e também baseado na teoria das pistas, o presente estudo tem como objetivo analisar as composições têxteis como um indicador intrínseco da qualidade, buscando compreender seu impacto sobre a disposição a pagar, a elasticidade de preço da demanda e a substituição de diferentes fibras. Mas falando um pouco aqui sobre a teoria das cores, a gente pode a teoria das pistas. A teoria das pistas a gente pode entender aqui com dois fatores diferentes: as pistas extrínsecas e as pistas intrínsecas. Então, nas pistas extrínsecas, o consumidor utiliza sinais externos à estrutura física da roupa para inferir o valor, status em alinhamento ético, como marca social ou fabricante. Já as pistas intrínsecas, o consumidor utiliza sinais físicos observáveis e táteis, como a composição, caimento, costura, que são utilizados para testar a durabilidade e o conforto antes da compra. Com base nisso, foi proposto para esse presente estudo uma pesquisa exploratória por meio de questionário online, em que a gente tenta entender, primeiro, o perfil socioeconômico dos entrevistados, como idade, gênero, faixa de renda, o perfil de consumo, então, hábitos de compra e consumos de camisetas básicas, a disposição a pagar, então, o valor máximo aceito para camisetas confeccionadas com diferentes composições e análise de substituições. Então, avaliação da troca entre fibras de fibras diante de diferença de preços e reajuste, permitindo analisar a elasticidade de preço da demanda e o comportamento da substituição. O objetivo do estudo é quantificar a disposição máxima a pagar e a elasticidade de preço da demanda, utilizando a composição do tecido como pista intrínseca da qualidade. Aqui a gente entende que existem outros fatores de qualidade que compõem ali a questão das pistas intrínsecas de qualidade. Porém, a gente aqui está olhando somente para a composição da fibra. Falando sobre a característica da nossa amostragem.
Foram 44 indivíduos adultos entrevistados, com predominância feminina, de 63,6%, com alta diversidade etária, de 38,6% acima dos 45 anos, e público-alvo com poder médio aquisitivo. Então, o poder aquisitivo nos permite escolhas pautadas em valor real percebido e não apenas na restrição da caixa imediata. Então, foi isso que a gente utilizou como base para análise das próximas questões. Sobre os hábitos e a percepção. Sobre os fatores determinantes para a compra. Qualidade fica em primeiro lugar, com 27,3%, empatada com o preço baixo, com 27,3%, conforto e toque, com 25%, confiança na marca, 25%. Conforto e toque também é um atributo de qualidade, então a gente consegue ver aqui a qualidade como o maior fator apontado. Hábitos de compra de camisetas básicas, aqui a gente está estipulando um período de a cada 6 meses. Então, 43,2% dos consumidores afirmaram que compram entre 1 a 3 camisetas, 20,5% entre 4 a 6 camisetas e 2,3% dos consumidores de 7 a 10 camisetas. Em contrapartida, 31,8% dos consumidores afirmaram que compram apenas quando estragam. Sobre a análise da etiqueta de composição na hora da compra. 54,5% dos consumidores afirmaram que sempre compram, 20,5% dos consumidores somente às vezes e 25% dos consumidores nunca olham. Além disso, 84,6% consideram a composição importante na hora da compra. Sobre os nossos resultados. Aqui a nossa disposição máxima a pagar de camisetas 100% poliésteres em comparação à disposição a pagar sobre camisetas mescla. Aqui, camisetas mesclas a gente entende como composições mistas de poliéster e algodão. Então, a gente tem uma alta rejeição imediata quando a gente analisa somente as camisetas de poliéster. 43,2% dos respondentes afirmam que não compram sobre nenhuma hipótese. E quando a gente olha aqui a disposição a pagar das camisetas mesclas, esse número já reduz para 9,1%. Então, a simples adição da fibra natural já despenca essa rejeição drástica. E também aumenta ali o valor disposto a pagar. Quando a gente olha aqui sobre a rejeição do poliéster por renda, a gente separou as rendas de 1 a 4, sendo 1 uma faixa de renda mais elevada e 4 uma faixa de renda mais baixa. Então, a rejeição pelo poliéster, ele aumenta de acordo com que a renda aumenta. Então, aqui a gente até colocou como indicação de estudo futuro, que não foi o nosso foco nesse estudo, mas qual é o impacto da renda em relação a essa rejeição do poliéster. Então, olhando para o poliéster como, às vezes, um bem inferior. Aqui sobre os resultados, comparando as camisetas de 100% algodão com camisetas de algodão Pima/egípcio. Então, a gente já vê uma rejeição zero. Então, diferentemente de mesclas ou puramente sintéticos, o algodão não apresentou nenhuma rejeição. Então, temos nas camisetas de 100% algodão uma ampla distribuição da disposição a pagar, com robusta aceitação nas faixas de R$ 61 a R$ 100. E nas camisetas de algodão egípcio/pima, nós temos a consolidação da pista intrínseca. O consumidor compreende a superioridade da fibra e estica o valor que está disposto a pagar. Então, aqui, entendendo o valor agregado que essa fibra tem, ou esse valor de mercado já mais alto que essa fibra de pima e algodão egípcio realmente tem, então o consumidor entende isso e está disposto a pagar mais caro por isso. Falando sobre as elasticidades, então foi feita uma pergunta num cenário em que o consumidor comprasse, olhando somente para camisetas de algodão, 4 camisetas de algodão por ano, com o preço de R$ 60. Se essa camiseta passasse para R$ 75, ou seja, um aumento de 25%, qual seria o comportamento do consumidor? Então, 31,8% dos consumidores afirmaram que manteriam as 4 unidades, 27,3% comprariam 3 unidades, 29,5%
comprariam 2 unidades e não comprariam nenhuma unidade de 4,5% dos consumidores. E não compraria nenhuma 6,8%. Olhando sobre a camiseta Pima, também um espaço de 1 ano. Foi feita a pergunta se o consumidor comprando 2 unidades por ano com preço de 150 e passasse para 187, então um aumento ali de 25% também, quantas unidades o consumidor passaria a comprar? 31,8% dos consumidores afirmaram que manteriam as 2 unidades, 31,8% dos consumidores afirmaram que comprariam apenas uma unidade e 36,4% migrariam para o algodão convencional. Para calcular essa elasticidade, então, a gente primeiro estimou a quantidade demandada inicial, multiplicando o valor de início da pergunta, ou seja, para o algodão de 4 e para o algodão Pima de 2, multiplicado pelo número de respondentes. E também calculamos a quantidade demandada após o aumento do preço, baseado nas unidades respondidas versus a quantidade de consumidores que responderam cada uma dessas perguntas. Então, com isso, a gente teve a quantidade inicial de demandada e a quantidade final demandada. Com isso, a gente conseguiu calcular a elasticidade pela a diferença da quantidade demandada pela diferença de preço. O algodão convencional teve uma elasticidade de demanda de 1,2 por 1,27. Então, isso mostra aqui que, frente a um aumento de preço de 25%, o volume demandado caiu 31,82%. Então, o consumidor compra menos peças, mas apenas 6,8% abandonam a fibra. Então, ele tem uma fidelidade alta. Então, a gente entende que o consumo diminui, porém, os consumidores normalmente não abandonam esse tipo de fibra. Já olhando o algodão Pima barra egípcio, a gente tem uma elasticidade de 2. Então, a gente tem uma elasticidade maior ainda, que o volume comprado desaba 50% com esse aumento de preço. Então, aqui a gente também tem um efeito da renda, porque o algodão Pima, camisetas confeccionadas por algodão Pima, normalmente já tem um valor mais alto. Então, o aumento atinge o teto do orçamento muitas vezes. Então, por isso, muitos consumidores acabam migrando para o algodão convencional, que aqui a gente até tem que 36,4% dos consumidores deixariam de comprar a fibra para poder comprar a fibra do algodão convencional, que seria mais barata. Aqui, analisando os efeitos de substituição. Foi feita a pergunta para os consumidores: o quanto uma camiseta confeccionada à base de poliéster deveria ser mais barata que uma camiseta à base de algodão para que você deixasse de comprar? De algodão, no caso. Então, 59% dos consumidores não trocariam por preço nenhum, 9,10% dos consumidores comprariam com descontos maiores que R$ 30, 15,9% dos consumidores trocariam por descontos de R$ 21 a R$ 30 e 15,9% dos consumidores trocariam por desconto de até R$ 20. Então, aqui a gente vê que 59,1% dos consumidores afirmam que não trocariam o algodão pelo 100% poliéster, independente do quão barato o poliéster ficasse. Então, o algodão demonstrou forte resistência à substituição, mesmo diante de vantagens expressivas de preço para o poliéster. Então, aqui a gente vê que o poliéster é um substituto ruim para o algodão. Aqui, analisando o algodão Pima egípcio e o algodão convencional, a gente tem que 11,40% dos consumidores trocariam se fosse até R$ 20 mais barato, que 31,80% dos consumidores trocariam entre... Tá um pouco difícil de enxergar aqui. Entre R$ 21 e R$ 40 mais barato.
27% dos consumidores trocariam entre R$ 41 a R$ 50 mais barato, 15% dos consumidores trocariam mais de 60, se fosse R$ 60 mais barato, 6,80 consumidores não trocariam. Então, aqui a gente tem que, para trocar o PIMA pelo algodão comum, 43,2% dos consumidores exigem um desconto grande, de acima de R$ 41 de diferença. Então, embora o algodão convencional seja uma alternativa substituta relevante, como a gente viu ali na elasticidade, uma parcela expressiva dos consumidores exige diferenças significativas no preço para abrir mão de atributos associados ao algodão prima e egípcio. Como conclusões que a gente pode ter sobre esse trabalho, a composição têxtil ela atua como um atributo de diferenciação do produto, influenciando diretamente o valor percebido pelo consumidor. O algodão convencional apresentou uma demanda elástica de 1,27, indicando a sensibilidade ao aumento de preços, mas com uma baixa taxa de abandono do produto. O algodão pima/egípcio apresentou uma demanda elástica de 2, sugerindo um maior impacto das restrições orçamentárias sobre o consumo. O algodão convencional configura-se como um substituto do algodão pima-egípcio, porém, a substituição ocorre apenas mediante diferenças significativas no preço. A elevada rejeição do poliéster e a resistência do algodão à troca por fibras sintéticas indicam a baixa substituibilidade entre esses materiais. Os resultados sugerem que a elasticidade observada no segmento premium está mais associada ao efeito da renda do que à perda de utilidade percebida pelo consumidor. E, em termos econômicos, a composição têxtil reduz a homogeneidade do mercado de camisetas básicas, criando diferenciação de produtos e a disposição a pagar entre distintas fibras. Aqui as convergências entre os estudos. Os resultados dos estudos convergem ao demonstrar que o consumidor de camisetas básicas fundamenta sua decisão de compra principalmente em atributos tangíveis do produto. No estudo que utilizamos como base, então, ele analisa a influência da marca, preço e qualidade na escolha de camisetas, conclui que a qualidade é o atributo mais importante para o consumidor. A marca reforça a percepção de qualidade, mas não substitui os atributos tangíveis, e os consumidores preferem benefícios tangíveis dos aspectos simbólicos da marca. E a qualidade apresentou uma importância superior ao preço. Sobre esse estudo, então, ele analisa a influência de composição têxtil sobre o valor percebido e o preço e a elasticidade de preço, mostra que a composição têxtil funciona como indicador de qualidade para o consumidor, mostra que a composição têxtil influencia diretamente a disposição a pagar e a substituição entre produtos, mostra que consumidores demonstram preferência por fibras naturais e rejeição ao poliéster puro, e a qualidade percebida da fibra reduz a propensão à substituição mesmo diante a diferença de preços. Por indicação para estudos futuros. Então, primeiramente, ampliar a amostra. Nós tivemos uma amostra pequena de 44 respondentes, então seria interessante ampliar o número dessa amostra. Avaliar o impacto da renda sobre a demanda de diferentes fibras têxteis. Então, analisar sobre a diferença de renda em relação a fibras de poliéster, por exemplo, ou fibras mais premiums. Estimular a elasticidade de rendas e a elasticidade de preços cruzadas entre algodão, poliéster e fibras mais premium, como algodão pima e algodão egípcio. Investigar diferenças de disposições a pagar entre faixas de renda. Analisar excedentes de consumo e segmentação de mercados para produtos têxteis. Também analisar a influência da informação técnica. O consumidor paga mais quando recebe explicações sobre os benefícios do PIMA, por exemplo, e também relacionado ao conhecimento têxtil do consumidor. Consumidores que conhecem fibras valorizam mais a sua composição, que não seria tanto relacionado à microeconomia, mas seria um assunto interessante no mundo da têxtil. Então, eu finalizo aqui a nossa apresentação. Muito obrigada.